E aí, criador de filtro, você já deve ter ficado maravilhado em subir um filtro e ter lá tem 200 mil, 1 milhão de impressões. Mas você sabe o que isso significa de fato? Se não, então fica nesse vídeo que eu vou te falar um pouco melhor sobre todos esses números que aparecem lá no seu MetaSpark Hub. Curtiu? Então já deixa o like aí e bora pro vídeo. Primeiro de tudo, né, uma coisa que vocês precisam entender. Tudo que envolve Spark, MetaSpark, é bugado. E esses números simplesmente não são mais confiáveis, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês um exemplo mesmo. E se tá acontecendo com vocês, não confie nesses números, não dá nem pra saber se é isso mesmo que tá aparecendo na tela, porque não faz sentido. Mas vamos lá, tô aqui com o meu hub aberto, com o filtro que eu postei na semana passada, né, que é um filtro que a minha gatinha fica em 3D lá, fiz pra testar e etc. Aí, a gente tem, né, na visão geral aqui, os principais dados que ele dá pra gente, que é o de impressões, aberturas e compartilhamentos. O que são eles, né? O impressão é toda vez que alguém vê o seu filtro, seja no Stories, seja no Feed, seja no Reels. A única coisa, né, é que tem que ser tirou, postou, ou o arquivo que salvou é o mesmo que foi postado. Se a pessoa colocar num aplicativo de edição, tipo um CapCut, para botar legenda e tal, saiu. Não tem mais a marcação do seu filtro, né? Então, muita gente perde a impressão e dados por causa disso, porque as pessoas editam os vídeos. Então aqui é só dos que são postados direto, sem nenhum tipo de edição, sem nada. O arquivo direto com filtro, aí ele vai contar. Então, são as impressões. As aberturas são quantas vezes as pessoas abriram os seus filtros. Então, elas abriram, né, na câmera do Instagram para testar o seu efeito. E compartilhamento, que são, né, depois que a pessoa abriu, tirou uma foto, ela postou. E aí dá como compartilhamento. Aqui eu acho que vai contar também feed, stories, reels e também as DMs do Instagram. Inclusive as DMs aqui, quando você vê lá que alguém te mandou, ela vai contar como uma impressão também. Então esses são os principais dados, tá? Aí uma coisa aqui que eu acho que tá bugada, porque não faz muito sentido. Pode acontecer, mas realmente não faz muito sentido. É que o número de impressões, né, o número de vezes que as pessoas viram o meu filtro, tá menor do que o número de aberturas, né? Sendo que eu acho que a maioria das pessoas, para abrir o filtro, elas teriam que ter visto em algum lugar. Então, as pessoas não entraram pelo link direto, tal, viram pelos meus stories ou por stories de outras pessoas. E se elas viram, já é para contar uma impressão a mais do que a abertura. Para a abertura estar maior, as pessoas têm que ter salvo esse filtro e ficar abrindo ele várias vezes, sem postar. Porque se ela postar e 10 pessoas vê, aí uma abertura dela já conta 10 impressões, entendeu? Então não faz sentido essa abertura tá maior e eu acho que é algum tipo de bug, tá? E aí a gente tem esses números, né? E não são só eles. Se a gente aperta aqui em ver tudo, ou se a gente vem aqui na aba de Insights, a gente consegue ver mais números. E aí a gente tem uma prova também de que tá bugada. Primeiro aqui, ó, a gente tem o número de salvamentos do nosso filtro, que é 29. Então, 29 pessoas, eu não acho que essas 29 são suficientes para dar uma diferença de 1000 aberturas aqui para impressões, tá? Mas enfim, a gente tem um dado de quantas pessoas salvaram lá o seu filtro. Depois a gente tem o de compartilhamento, igual a gente tinha lá. Esse aqui é outro que prova também que tá bugado. Tá vendo esse aqui, usos? Esse usos, ele é diferente da abertura. Por quê? Porque esse aqui são usos feitos em plataformas de videochamada, seja na chamada de vídeo do Instagram ou na chamada de vídeo do Messenger. Só que tem um detalhe, né? Aqui ele tem 29 usos, mas esse filtro nem está disponível para chamada de vídeo. Ele não funciona em chamada de vídeo. Então não tem como tá nenhum número aqui. Não era nem para ter esse dado, mas ele tem 29. Então, tá bugado. E o tempo médio de abertura, que é o tempo que as pessoas ficam com o seu filtro aberto, né? Então, o meu aqui, ó, 8 segundos, muito pouquinho. Aí eles fazem até um funil de conversão, que seria 3.000 aberturas, que viraram 204 capturas, e 30 compartilhamentos, que viraram 2,6 mil impressões. Então, assim, ó, 3.000 pessoas abriram e 204 postaram, né? Tiraram foto, na verdade. Achei bem estranho esses números, mas pode ser que eu esteja boiando, mas só para vocês entenderem. Então esse funil aqui, essa parte específica, né? Ela é uma parte legal de você tirar print e mandar para o seu cliente. Ele vai entender os números aí e quantas vezes o filtro dele foi visto. 2,6 mil. A gente tem aqui os dados de países também, né? Então, países
faixa etária, sexo, gênero no caso, né? Então a gente tem aqui como masculino, ó, desse filtro meu é a 47% e feminino é 52%. Aí aqui tem uma questão também. Esse dado, ele é de pessoas que abrem o seu filtro. Então, todas essas porcentagens aqui são desse dado aqui, de abertura, tá? E não de impressões, tá? Só para ficar claro. E aí ele tem separado aqui, essa parte toda aqui, né? Legal mandar. Aí aqui é a idade de 18 a 24, 13 a 17 e 13 menos, o que é estranho, porque quem tem menos de 13 anos não pode ter Instagram, né? Mas tudo bem. Depois a gente tem os países, ó. Esse, por algum motivo, na Indonésia, foi onde mais teve acesso. Inclusive as cidades são de tudo de lá, de longe. Tailândia, Vietnã, bizarro, né? E os idiomas principais que ele pega pelo idioma do celular da pessoa que está usando. Então, se você mora no Brasil, mas está com o celular em inglês, o que vai aumentar aqui é o idioma inglês. Então, você não leva esse dado como local que a pessoa mora, mas língua que ela fala, tá? Dependendo do filtro, sei lá, você fez um filtro que é para ser nível global. E aí você colocou as coisas em várias línguas lá. Por exemplo, colocou inglês, português e espanhol. Aí você chega aqui e vê que um dos principais idiomas que acessaram foi o russo. Então, às vezes, faz sentido você fazer um gatilho para ter o texto em russo também no seu efeito, através desses dados. E aí você pode atualizar ele. Mas beleza, essa é a maneira superficial de entender os números aqui dos filtros. Mas como que a gente aplica esses números numa estratégia de marketing digital? Primeiro que isso já tem que ser definido antes, tá? E não depois. Você já tem que vender isso para o seu cliente, ou o seu cliente já tem que ir atrás de você, sabendo quais os tipos de número ele pode conseguir. E tudo que ele for fazer, esses números aqui tem que ser suficiente. Porque senão a gente não consegue medir o resultado disso. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu vou fazer um evento musical. Ele vai acontecer no dia 17 de abril, que é o meu aniversário. Anota aí. E aí, eu quero que... o meu objetivo como marketing digital eu quero que o máximo de pessoas possível veja que esse evento vai rolar nesse dia. É um save the date. Eu não quero como resultado que elas comprem ingressos. Eu quero que elas vejam. Até porque não tem como comprar o ingresso pelo filtro, né? Enfim, eu quero que elas vejam isso. Então, todos esses dados aqui vão ser muito bons para mim, porque eu vou saber se atingiu o meu resultado. Por exemplo, vai ser um evento no Brasil, eu quero que o Brasil seja o principal país que vai estar ali. A principal cidade, eu quero que seja São Paulo, porque vai ser em São Paulo esse evento. Eu quero que vai mais do público feminino. Então, eu coloco lá que eu quero que vá para o público feminino. E aí você, como criador de filtro, pega esses dados, fala para ele, ó, a gente pode conseguir isso, 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 isso. Depois eu te mando um relatório, né? E aí essa é uma forma de usar. Qual que é uma forma errada de usar esse efeito? É com metas de coisa que não tem nada a ver com o filtro, que o filtro não é capaz de alcançar. Por exemplo, venda. Você vai fazer um filtro e vai dedicar uma venda, né? Como o fato de decidir que ele deu certo ou não vai ser venda, não vai rolar. Por quê? A venda, né? Para você conseguir medir a venda, você precisa que ela aconteça no local que ela está sendo medido. Então, como não tem como vender nada pelo filtro, não faz sentido a gente medir a venda. Porque o cara, mesmo que ele veja o filtro e tenha um botão neon escrito entra no nosso site para comprar, etc. A gente não consegue prever quantas pessoas realmente, depois de olhar aquele filtro, foram no site comprar aquele produto. Então, sempre que você for oferecer estratégias de marketing digital com filtro, tem que ser para coisas que vão atingir uma massa, vão atingir uma galera. Tanto porque a gente não consegue nem segmentar aqui, né? Ele vai para todo mundo. Não tem como eu proibir ele de aparecer em algum país, por exemplo. Ele vai para todos os lugares. Então, as suas estratégias têm que ser estratégia de massa. E um número grande não significa que deu certo. Porque às vezes você tem 1 bilhão de impressões, mas foram todas na Indonésia. E aí, o meu evento vai ser em São Paulo. Qual a utilidade que eu tenho de 1 bilhão de pessoas terem visto que o meu evento vai rolar aqui no Brasil, lá na Indonésia, sendo que eles nem sabem o que está escrito no que eu coloquei ali. 0. Então, nesse caso, se a gente tivesse um filtro com 1000 impressões, mas as 1000 foram em São Paulo, o filtro de São Paulo teria dado mais certo que o filtro com 1 bilhão de impressões. Consegue entender? Da mesma forma que você posta filtro no seu perfil de loot e ele tem milhões de impressões, mas dessas milhões, quantos clientes você tem? Talvez não tenha bilhões, né? Então, talvez
Não seria melhor você ter menos impressões e mais clientes? Você não trocaria impressões por clientes? Talvez você tenha que fazer isso de maneira mais estratégica e menos superficial do que eu tô falando aqui, né? Mas, por exemplo, o meu cliente são agências e coisas desse tipo, mas eu tenho também a minha parte educativa, eu quero atender a galera que cria filtro. Eu tenho no meu perfil lá o Tutoriais do Kevin um filtro só para testar loot. Isso atrai muito mais cliente para mim do que um filtro de loot, porque faz sentido com o que eu faço ali, entendeu? Então é isso, eu queria dar um overviewzão aqui para vocês dos números do Hub. Espero que vocês tenham gostado, tô testando esse formato de vídeo aqui e é muito importante o seu feedback. O like aí, né, que para você é uma coisa insignificante, é um clique que você dá. Para mim aqui como criador de conteúdo é algo que ajuda demais, por isso que eu peço para você deixar o like. E se você assiste os meus vídeos, mas não tem uma conta no YouTube, não tá inscrito no meu canal, é outra coisa muito fácil para você fazer aí, tá? O seu YouTube fica até melhor se você usar ele como uma conta. Então, se inscreve aí embaixo, pô, que daí você vai me ajudar mais ainda também. Então é isso, eu fico por aqui e quem sabe eu não te vejo no próximo vídeo. Valeu?